Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco. E que a palavra de Deus, aquilo que Deus quer nos falar, nós possamos ouvir com liberdade. Ouvir a palavra de Deus, deixando que tudo aquilo que possa confundir o que você está ouvindo agora, que aquilo caia por terra. E que agora você possa ouvir a voz de Deus e sentir a presença dele. O Senhor deixa para vocês hoje uma mensagem muito suave e ao mesmo tempo forte. Quem ele é? No Salmo 104, louvor ao Deus Criador. Ele é o nosso Criador. O salmista, ele está com o coração cheio de gratidão e de vontade de adorar a Deus. Ele diz assim: bendiga minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina e pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens como carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão, as águas fugiram. Com a voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Puseste às águas divisa, que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. As águas vão até ali e voltam. Tem os limites, ela é totalmente limitada por Deus. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu têm o seu pouso. E por entre a ramagem, elas se põem a cantar, as aves do céu. Do alto de tua morada, regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas mãos. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva para que da terra tire o seu alimento. Olha que coisa tremenda. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva para que da terra tire o seu alimento. Aí, como esse salmo é muito grande, eu não vou estender, então eu vou agora do 19, eu continuo. Ele fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora de se pôr. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Entre as pessoas,
Então, as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Aí aqui o salmista diz: que variedade, Senhor, são as tuas obras. Que variedade. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Tem o mar, seres sem conta. Por ele transitam os navios nesse mar e o Leviatã que formaste para nele brincar. Olha a imensidão do mar. Todos nós, todos esperam de ti, que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se Deus esconde o rosto de nós, nós nos perturbamos. Com certeza, precisamos que o rosto do Senhor esteja voltado para nós. Se lhes cortas a respiração, se o Senhor nos corta a respiração, morremos e voltamos ao pó. Envias o teu Espírito e nós somos criados. E assim renovas a face da terra. Tudo debaixo do controle dele. Tudo esperando nele. E tudo que se faz está debaixo da vontade dele. É muita sabedoria, irmãos, do nosso Criador. É muita sabedoria do nosso Deus. Por isso que nós devemos louvá-lo. O salmista diz: bendiga minha alma ao Senhor. Adore-o. Porque ele é muito grande. Ele é muito maravilhoso. E ele, na sua imensidão, ainda se preocupa conosco. Nós somos só mais uma das coisas que ele criou. Mas há algo de especial no coração de Deus por nós, por você, que está se achando tão sem importância. Há algo muito especial no coração de Deus por você. Sabe por quê? Porque ele te fez imagem e semelhança dele. E ele entregou ao homem, ele entregou a Adão, para Adão dar nomes aos animais, às coisas criadas por Deus. Que privilégio que ele nos deu. Oh Deus maravilhoso, cheio de amor. Mas um Deus zeloso. Nosso Deus, ele nos fez para ele. Como o pai quer aquele filho do seu lado. Para que houvesse uma constante relação de amizade verdadeira, de amor, de pai para filho. Era assim que ele tratava Adão. Ele pôs tudo em ordem. Ele preparou tudo, ele fez tudo. E aí ele fez Adão, imagem e semelhança dele, soprou o Espírito nas narinas de Adão, daquele pó, e veio a vida. Habitou o Espírito em Adão. E aí Adão passou a ser vivente, a ter vida. E com entendimento. Olha que Deus deixou que ele desse nomes. E Deus visitava Adão.
todo finalzinho de tarde, aí o Senhor vinha falar com ele, com Adão. E ele se preocupou com aquele pedido de Adão, aquela necessidade de Adão. Adão via que os animais, todos os animais tinham ali a sua alma gêmea. E aí o Senhor viu que Adão ia precisar. E aí o Senhor vai e dá um sono profundo em Adão. E quando Adão acorda, está ali a sua varoa, a mulher que Deus preparou para aquele homem. O início de nossa existência, o começo de tudo. Olha como ele se preocupa. Ele cuidou de agradar a Adão e a Eva, de trazer para eles a sua presença. Acontece que no momento em que Adão descuida e fica distante da sua Eva, o diabo só queria aquela oportunidade, aquele momento para lançar o seu veneno, a sua seta para destruir a imagem e semelhança do Criador. E aí vocês sabem da história, vocês sabem. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que veio ao homem o conhecimento que o Senhor disse que certamente morreria. O conhecimento de algo muito perigoso que poderia levá-los à morte. Que nos leva à morte. Que foi o pecado. O conhecimento do pecado. E aí o Senhor passou, você lendo a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, quantas vezes Deus nos chama ao arrependimento. Arrependimento daquilo que nos afasta do Criador. Arrependimento daquilo que nos leva para a morte. Porque o preço do pecado é a morte. E não existe salvação sem arrependimento de pecado. Por maior que seja o seu dízimo. Por maior que seja a sua oferta na igreja. Por mais que você faça o bem ao próximo. Que agrada tanto a Deus, que é o segundo mandamento, amar o próximo como você ama você mesmo. Mas se você fizer tudo isso, mas você continuar com aquele pecadinho de estimação que Satanás coloca na sua cabeça, não, mas você é tão bom, você já faz tudo para agradar a Deus. Mas você não faz tudo para agradar a Deus. A verdade, você sabe muito bem que você faz quase tudo. Está faltando você abandonar aquele pecadinho de estimação. Que você pensa que sem ele, sua vida perde o sentido, acaba tudo. Quem está te convencendo disso é o diabo. É aquele que foi lá, a Eva estava tão sossegada ali, tão feliz, tão plena. E ele foi lá buzinar, confundir, trazer insatisfação, curiosidade, um monte de besterol. E aí, daí, trazer a morte, que era o objetivo, destruir aquilo que Deus fez, imagem e semelhança dele. Aí Satanás ficou muito chateado. Eu tenho que destruir a imagem e semelhança de Deus.
Eu não consigo destruir Deus. Eu não consigo convencer Deus da mentira, porque Ele é a pura verdade. Eu não posso me aproximar dele, porque eu simplesmente desapareço, porque eu sou trevas e Ele é luz. E quando eu vou me aproximando dele, eu vou sumindo. Então eu vou pelo menos tentar destruir a imagem e semelhança dele. Esse é o pensamento do adversário. E aí ele diz, não, esse pecado, ninguém não vai, você está fazendo, alguém está sabendo? Aí você responde, está. O meu Criador, o meu Salvador, aquele que entregou o seu Filho para morrer na cruz por mim, ele está sabendo disso. Ele sabe de tudo. Ele sabe que você está me tentando. Ele sabe que eu posso dizer não para você e abandonar de uma vez por todas isso que está me levando para a morte. Mas eu preciso tomar essa iniciativa. Eu preciso abandonar esse pecado. Porque essa iniciativa, irmão, tem que ser sua. Sua. Olha que coisa incrível. Ninguém pode fazer por você isso. O Espírito Santo, ele já lhe revelou o pecado. Você já sabe que aquilo é pecado. Jesus já morreu por você para pagar o preço deste pecado que você gosta tanto de estimação. Já foi pago o preço. A graça já foi derramada. O Senhor não cobrou nada de você. Uma gota do seu sangue não precisou. Foi o sangue de Jesus que pode te levar para a vida eterna. Agora só falta você fazer uma coisa. Abandone este pecado que está bem escondidinho e que vai te levar para a morte. Deus te quer por inteiro. Por inteira. Completo. O Senhor não quer que você se doe tudo, você dê tudo para a igreja, você trabalhe na igreja, ou você não seja da igreja, mas você vive fazendo bem e não sei o quê. Tem pessoas que acham que pelas obras, pronto, já está salvo. Ah, mas eu já faço bem demais. Eu não preciso nem de ir para a igreja. Afinal de contas, lá na igreja, eu vou lembrar, vou ser cobrado de uma coisa. Sabe aquele pecadinho que está bem guardadinho? Eles vão me lembrar que eu tenho que deixar. Aí não vai nem na igreja. Não vai nem para evitar esse confronto. Mas deixa que se você partir dessa vida com esse pecado de estimação com você, Satanás é quem vai estar esperando você. Morrendo de rir, achando bom demais, porque ele sabia, você teve inúmeras oportunidades que Deus te deu de você abandonar esse pecado. Era a última coisa que faltava. Você já tem um coração maravilhoso. Você já é uma pessoa maravilhosa, boa. Você é muito bom para as pessoas, faz tudo de bom para as pessoas, se doa. Mas aquele pecado tem que ser abandonado. Sabe por quê? Porque o primeiro mandamento é: amai a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, e de todo o teu coração, com todo o teu ser. E quando você ama a Deus verdadeiramente, de todo o seu coração e com todo o seu ser, de toda a tua alma, você não quer mais aquele pecado de estimação.
Porque você ama a Deus acima desse pecado que você pensa que ama tanto. Olha que coisa grande, meu irmão, minha irmã. O que Deus está te falando hoje. Como é importante. Dos 10 mandamentos, Jesus tirou o suprassumo deles. Com 2. Você atendendo a estes 2, você obedece aos 10 tranquilo. Primeiro, ama a Deus acima de todas as coisas. E de todo o teu coração, sem deixar nenhum pedacinho fora. De toda a tua alma, com todo o teu ser. E amar o teu próximo. Como você ama a você mesmo. Do jeito que você se ama, ame o seu próximo. Porque você amando ao seu próximo, eu vou dar um exemplo. Se for um caso de uma relação ilícita, que você esteja ali, o seu pecado seja uma relação ilícita. Uma relação que desagrade a Deus, que não seja conforme os planos de Deus. E aí você tem no seu coração que você ama demais essa pessoa. Pois deixa eu te dizer uma coisa. Você não ama tanto essa pessoa como você pensa. Sabe por quê? Porque se você amasse essa pessoa da forma correta, amando essa pessoa como você ama você mesma, você ia amá-la sem pecar com ela, ao ponto de não levá-la para a morte eterna também. Porque ela vai com você, o pacote é completo. Essa pessoa, se você ama tanto essa pessoa, então a primeira coisa que você vai fazer é acabar com esse relacionamento que desagrade a Deus. Para que esta pessoa que você ama tanto tenha vida eterna. Para que essa pessoa tenha vida eterna, ela precisa estar liberta deste pecado também. Você entendeu? Ela precisa estar liberta também desse pecado que está cometendo com você. Então, primeira prova de amor por essa pessoa é você acabar esta relação que está levando vocês para a morte eterna. Isso é muito importante, é recado de Deus. Neste dia, Deus está falando isto para você. Se você ama tanto essa pessoa que está com você tendo um relacionamento que desagrada a Deus, em desconformidade com os planos de Deus, você ame o suficiente para permitir que essa pessoa seja salva. E você também será salva. Mas é tão difícil. A gente se ama. Se ama mesmo, acabe com esse relacionamento errado. Passe a amar essa pessoa como Deus quer que você a ame. O suficiente de libertá-la do caminho que está levando para a morte eterna. Isso é muito sério, irmãos. Aí como que você vai conseguir isso? Só Deus pode fazer isso por nós. Só Deus pode tirar o engodo que Satanás colocou na sua mente. Que o amor que você tem por essa pessoa é um amor cheio de pecado. Cheio de desejos que te levam para a morte. E você vai passar a ter uma convivência com essa pessoa conforme os planos de Deus. Vocês devem orar juntos, juntas. Vocês devem orar, se ajoelhar e clamar: Deus, se isso é errado, então tire esse desejo de mim. Aí no momento que você se entrega a Deus e você entrega o problema, o pecado, nas mãos de Deus,
confessar esse pecado, deixar de ser um segredinho seu. Ou mesmo que não seja mais nem segredo, mas você pegue esse pecado e você entregue àquele que pode acabar com esse pecado com o sangue do Cordeiro. Ele vai lavar vocês. Ele vai purificar a mente de vocês. Ele vai tirar a sujeira que Satanás colocou na mente de vocês. E no momento em que for lavada a sua mente, que Satanás sair, o engodo dele não adiantar mais de nada, dissolver. Como você pega uma coisa que está uma gordura e você derrama o detergente e dissolve. Quando você está vendo aquilo preto, preto, e o sangue de Jesus transforma em branco, incandescente, mais alvo do que a neve. Ele vai colocar isso. Quando ele fizer isso, aí você vai voltar, a sua mente vai voltar ao normal, porque você não está mais ali como Eva estava enganada com a conversa da serpente. Aí aquela conversinha bonitinha que, olha, faz até igreja dizendo que isso é certo. Igreja dizendo que isso é certo. Olha, esse pecado é certo. Então, essa serpente, ela vai deixar, você vai dizer, mas é claro que ela é uma mentirosa, essa serpente. E é claro que essa pessoa que está falando bonito, dizendo que eu estou certo, fazendo uma coisa errada, está sendo simplesmente instrumento de Satanás para me levar para a morte. Então, tudo vai chegar na sua mente. A verdade, ela liberta. Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí sim você vai ser verdadeiramente feliz. Aí sim você vai encontrar a verdadeira felicidade. Quando você estiver no centro da vontade de Deus. É sobrenatural. Não pense que você, com sua força, vai conseguir. Tem que, primeiro, confessar esse pecado ao Senhor e clamar que Ele tire de você esse pecado. Aí Ele lhe liberta. Não tem dificuldade quando você entrega a Deus. A dificuldade que tem de quando você quer resolver sozinho, ela some quando você entrega nas mãos de Deus. Não deixa, não existe mais dificuldade nenhuma. Fica tudo muito fácil. E você vai se surpreender com a alegria, a paz que você vai sentir no seu coração. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, que disser, ei, agora a casa está limpa. Agora não tem mais nada escondido aqui dentro. O meu Senhor, Ele vive em mim. E agora que está havendo a minha reconciliação com Deus, agora que eu estou firmado ou firmada na videira, que está cheia da seiva do Espírito Santo e está me alimentando, eu sou o ramo e o Senhor Jesus é a videira e Ele está me alimentando todos os dias, a todo momento. Ele não dorme, Ele cuida de você, Ele está ali te alimentando. E aí, o seu ramo vai começar a dar frutos, porque você está firmado na videira. Aí sim, você vai ver que é coisa boa. Aí sim. Aqui é interessante, Zacarias, o profeta Zacarias, que ele diz aqui, o profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, ele diz no 3, portanto, diga-lhes, ele diz que o Senhor disse a ele, que ele dissesse para o povo, portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim, diz o Senhor dos Exércitos. E eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos.
Voltem-se para o Senhor. E Ele se voltará para você. E no momento em que Ele se voltar para você, você não vai mais querer aquele pecado de estimação que estava levando você para a morte. E você também não estará levando ninguém para a morte. Esta é a palavra. Que Deus abra a tua mente para entender esta verdade. Para que no momento que o tentador venha convencê-lo de que não, permaneça assim, não acredite não, ela fala muita bobagem, não acredite nela não. Não, ela vai tirar isso de você. Aí você diga, eu vou entregar a Deus. Não é aquele pozinho que está falando ali não, aquele microfonezinho não. Eu sei que Deus despertou ela na madrugada do dia 22 de março de 2020 para que ela me dissesse isso hoje e eu fosse liberto, e eu fosse liberta. Para que essa palavra chegasse a mim. Não é ela que fala, mas é o Senhor que a despertou na madrugada e disse que a palavra dele chegaria até mim e chegaria até os confins da terra para que se cumprisse aquilo que apraz ao Senhor. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, é de Deus para você. Lembre-se disso, de mim. Quando eu sentei aqui, eu não sabia que ia falar isso. Quando eu sentei aqui, porque quando eu orei hoje pedindo a Deus a palavra, Ele disse, vá, sente-se e eu falarei. Aleluia! Glória a Deus por isso. Oh, meu Deus grande, oh Deus tremendo, que como Ele te ama. Aleluia, glória a Deus. Eu não sabia o que Deus queria dizer. Eu não sabia o que o Senhor queria falar. Mas Ele queria falar com você. O Senhor bate na porta do teu espírito hoje e diz, ouça, ouça a palavra, volte-se para mim e eu me voltarei para você. Assim diz o Senhor. Receba, irmão. Receba, irmão. Amém. Amém.